Olá, irmãos. Você está no canal de audiobook Palavras da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Sidney Agenor e hoje vamos à leitura do sermão de Charles Haddon Spurgeon, intitulado como Cristo, nossa Páscoa. Pois Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Quanto mais você ler a Bíblia e meditar sobre ela, mais se surpreenderá com ela. Aquele que é apenas um leitor casual da Bíblia desconhece a altura, a profundidade, a extensão e a amplitude dos poderosos significados contidos em suas páginas. Há certos momentos em que descubro uma nova veia de pensamento e levo a mão à cabeça e digo, espantado: "Oh, é maravilhoso! Nunca vi isso antes nas Escrituras." Você verá que as Escrituras se ampliam à medida que você as aprofunda. Quanto mais você as estuda, menos parecerá conhecê-las, pois elas se ampliam à medida que nos aproximamos dela. Você verá isso especialmente com as partes típicas da Palavra de Deus. A maioria dos livros históricos pretendia ser tipos de dispensações, experiências ou ofícios de Jesus Cristo. Estude a Bíblia com isso como chave, e você não culpará Ebert quando ele a chamar de não apenas o livro de Deus, mas o Deus dos livros. Um dos pontos mais interessantes das Escrituras é a sua constante tendência a exibir Cristo. E talvez uma das mais belas figuras sob as quais Jesus Cristo já foi exibido nas Escrituras Sagradas seja o Cordeiro Pascal. É o de Cristo que falaremos esta noite. Israel estava no Egito, em extrema escravidão. A severidade de sua escravidão aumentava continuamente até se tornar tão opressiva que seus gemidos incessantes subiam aos céus. Deus, que vinga seus eleitos, embora clamem dia e noite a ele, finalmente determinou que desferiria um golpe terrível contra o rei e a nação do Egito e libertaria seu próprio povo. Pois podemos imaginar as ansiedades e as expectativas de Israel, mas dificilmente podemos simpatizar com elas, a menos que nós, como cristãos, tenhamos tido a mesma libertação do Egito espiritual. Irmãos, voltemos ao dia em nossa experiência, quando vivíamos na terra do Egito, trabalhando nas olarias do pecado, labutando para nos tornarmos melhores e descobrindo que isso era inútil. Recordemos aquela noite memorável, o início de meses, o início de uma nova vida em nosso espírito e o início de uma era completamente nova em nossa alma. A palavra de Deus desferiu o golpe em nosso pecado. Ele nos deu Jesus Cristo, nosso sacrifício, e naquela noite saímos do Egito. Embora tenhamos atravessado o deserto desde então e lutado contra os amalequitas, pisado nas serpentes ardentes, sido queimados pelo calor e congelados pela neve, nunca mais voltamos ao Egito. Embora nossos corações às vezes tenham desejado os alhos porós, as cebolas e as panelas de carne do Egito, nunca mais fomos escravizados desde então. Venham, celebremos a Páscoa esta noite e pensamos na noite em que o Senhor nos libertou do Egito. Contemplemos nosso Salvador Jesus como Cordeiro Pascal, do qual nos alimentamos. Sim, não apenas olhamos para ele como tal, mas sentamo-nos esta noite à sua mesa. Comamos de sua carne e bebamos de seu sangue, pois sua carne é verdadeiramente comida e seu sangue é verdadeiramente bebida. Em santa solenidade, que nossos corações se aproximem daquela antiga ceia. Voltemos à escuridão do Egito e, pela santa contemplação, vejamos, em vez do anjo destruidor, o anjo da aliança, à frente da festa, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Não terei tempo esta noite para entrar em toda a história e mistério da Páscoa. Vocês não entenderão que estou pregando esta noite sobre a totalidade dela,
mas sobre alguns pontos importantes como parte dela. Seriam necessários uma dúzia de sermões para isso. Na verdade, um livro tão extenso quanto a Carey sobre Jó, se pudéssemos encontrar um teólogo igualmente prolixo e igualmente sensato. Mas, antes de tudo, examinaremos o Senhor Jesus Cristo e mostraremos como ele corresponde ao Cordeiro Pascal e nos esforçaremos para levá-lo aos dois pontos, de ter seu sangue aspergido sobre vocês e de terem se alimentado dele. Primeiramente, então, Jesus Cristo é tipificado aqui sob o Cordeiro Pascal. E acaso haja alguém da semente de Abraão aqui que nunca tenha visto Cristo como Messias, peço sua atenção especial para o que eu vou apresentar quando falo do Senhor Jesus como ninguém menos que o Cordeiro de Deus imolado pela libertação de seu povo escolhido. Acompanhe-me com suas Bíblias e abram primeiro no capítulo 12 de Êxodo. Começamos, contudo, com a vítima, o Cordeiro. Que bela imagem de Cristo! Nenhuma outra criatura poderia ter tipificado tão bem aquele que era santo, inofensivo, imaculado e separado dos pecadores, sendo também o emblema do sacrifício. Retratava com a maior doçura nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Examine a história natural e, embora encontre outros emblemas que expõem características diferentes de sua natureza e o exibem admiravelmente às nossas almas, não há nenhum que pareça tão apropriado à pessoa de nosso amado Senhor quanto o Cordeiro. Uma criança perceberia imediatamente a semelhança entre um cordeiro e Jesus Cristo, tão gentil e inocente, tão manso e inofensivo, sem ferir os outros, nem parecendo ter o poder de se ressentir de uma injúria. Um homem humilde diante de seus inimigos, um homem cansado e cheio de sofrimentos. Que torturas a raça ovina recebeu de nós, como são eles, embora inocentes, continuamente massacrados para o nosso alimento. Sua pele é arrancada de suas costas, sua lã é tosquiada para nos dar uma vestimenta. E assim o Senhor Jesus Cristo, nosso glorioso Mestre, nos dá suas vestes para que possamos nos vestir com elas. Ele é rasgado em pedaços por nós, seu próprio sangue é derramado por nossos pecados, inofensivo e santo, um sacrifício glorioso pelos pecados de todos os seus filhos. Assim, o Cordeiro Pascal bem poderia transmitir ao piedoso hebreu a pessoa de um Messias sofredor, silencioso, paciente e inofensivo. Olhe mais abaixo. Era um cordeiro sem defeito. Um cordeiro sem defeito, se tivesse a menor mancha de doença, o menor ferimento, não teria sido permitido para uma Páscoa. O sacerdote não teria permitido que fosse abatido, nem Deus teria aceitado o sacrifício de suas mãos. Deve ser um cordeiro sem defeito. E não era Jesus Cristo assim desde o seu nascimento? Sem defeito, nascido da pura Virgem Maria, mas gerado pelo Espírito Santo, sem manchas de pecado. Sua alma era pura e imaculada como a neve, branca, clara, perfeita, e sua vida era a mesma. Nele não havia pecado. Ele tomou nossas enfermidades e carregou nossas dores na cruz. Ele foi tentado em todos os pontos como nós, mas houve aquela doce exceção, mas sem pecado. Um cordeiro sem defeito, vós que conheceste o Senhor, que provastes de sua graça, que mantivestes comunhão com ele, não reconheceis em vossos corações que ele é um cordeiro sem defeito? Vocês podem encontrar alguma falha em seu Salvador? Vocês têm algo a acusar? Sua veracidade desapareceu? Suas palavras foram quebradas? Suas promessas falharam? Ele se esqueceu de seus compromissos? E, algum aspecto, vocês podem encontrar nele alguma mancha? Ah, não!
Ele é o Cordeiro Imaculado, o puro, o Imaculado, o Imaculado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nele não há pecado. Continue o capítulo. O teu cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Não preciso me deter para considerar a razão pelo qual o macho foi escolhido. Apenas notamos que deveria ser um macho de 1 ano. Então, ele estaria na flor da idade. Então, sua força não se esgotaria. Então, seu poder estaria apenas amadurecido em maturidade e perfeição. Deus não permitiria um fruto prematuro. Deus não permitiria que fosse oferecido algo que não tivesse chegado à maturidade. E assim, nosso Senhor Jesus Cristo havia acabado de atingir a maturidade quando foi oferecido. Aos 34 anos de idade, ele foi sacrificado pelos nossos pecados. Ele era então saudável e forte, embora seu corpo pudesse estar emaciado pelo sofrimento e seu rosto mais desfigurado do que o de qualquer outro homem. Ainda assim, ele estava na perfeição da maturidade. Acho que o vejo então, sua bela barba caindo sobre o peito. Vejo-o com os olhos cheios de gênio, a figura ereta, o semblante majestoso, a energia completa, todo o seu corpo em pleno desenvolvimento. Um homem de verdade, um homem magnífico, mais belo que os filhos dos homens, um cordeiro não apenas sem mácula, mas com todos os seus poderes plenamente manifestados. Assim era Jesus Cristo, um cordeiro de 1 ano, não um menino, não um rapaz, não um jovem, mas um homem completo, para que pudesse entregar a sua alma a nós. Ele não se entregou para morrer por nós quando era jovem, pois não teria dado tudo o que era para ser. Não se entregou para morrer por nós quando estava na velhice, pois então se teria entregue quando estava em decadência, mas justamente em sua maturidade, em seu auge. Então Jesus Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E, além disso, no momento de sua morte, Cristo estava cheio de vida, pois somos informados por um dos evangelistas que ele clamou em alta voz e expirou. Este é um sinal de que Jesus não morreu por fraqueza, nem por decadência da natureza. Sua alma era forte dentro dele. Ele ainda era o cordeiro do primeiro amor. Ainda era poderoso. Poderia, se quisesse, mesmo na cruz, ter desfeito suas mãos dos ferrolhos de ferro e, descendo da árvore da infâmia, ter expulsado seus inimigos atônios diante de ti, como servos dispersos por um leão. Mas ele mansamente prestou obediência até a morte. Minha alma, não podes ver teu Jesus aqui, o Cordeiro Imaculado do primeiro ano, forte e poderoso? E, ó meu coração, não se levanta o pensamento. Se Jesus não consagrou a ti quando estava em todas as suas forças e vigor, não deveria eu, na juventude, me dedicar a ele? E se estou na idade adulta, como sou duplamente obrigado a dar minha força para ele? E se estou na velhice, ainda devo procurar, enquanto pouco resta, consagrar esse pouco a ele? Se ele me deu tudo de si, que era muito, não deveria eu dar-lhe o meu pouco? Não deveria eu sentir-me obrigado a consagrar-me inteiramente, ou o seu serviço, a depois corpo, alma, a depositar corpo, alma e espírito, tempo e talentos, tudo sobre o seu altar? E embora eu não seja um cordeiro sem mácula, ainda assim estou feliz porque, assim como o pão levedado foi aceito com o sacrifício, embora nunca queimado como ele, eu, embora um pão levedado, posso ser oferecido no altar com meu Senhor e Salvador, o holocausto do Senhor. E assim, embora impuro e cheio de fermento, posso ser aceito no amado, uma oferta de cheiro suave, aceitável ao Senhor meu Deus. Eis aqui Jesus, amado, um cordeiro sem defeito, um cordeiro de 1 ano.
O assunto agora se expande e o interesse se aprofunda. Permita-me que você considere seriamente o próximo ponto, que muito me gratificou em sua descoberta e que o instruirá na relação. No versículo 6 do capítulo 12 de Êxodo, somos informados de que este cordeiro que deveria ser oferecido na Páscoa deveria ser selecionado 4 dias antes de seu sacrifício e mantido à parte. No 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. E se a família for pequena demais para o cordeiro, ele e seus vizinhos mais próximos da sua casa o tomarão conforme o número das almas. Cada um fará a conta para o cordeiro conforme o seu comer. O versículo 6 diz: E o guardareis até o 14º dia deste mês. Durante 4 dias, este cordeiro escolhido para ser oferecido foi separado do restante do rebanho e mantido sozinho, por 2 razões. Em parte, para que por seus balidos constantes pudesse ser lembrado da festa solene que seria celebrada, e além disso, para que, durante os 4 dias, pudessem ter certeza de que ele não tinha nenhuma mancha, pois durante esse tempo estava sujeito a constante inspeção, a fim de que pudessem ter certeza de que não havia nenhuma ferida ou lesão que o tornasse inaceitável ao Senhor. E agora, irmãos, um fato notável surge diante de vocês. Assim como este cordeiro foi separado por 4 dias, as antigas alegorias costumavam dizer que Cristo foi separado por 4 anos. 4 anos depois de deixar a casa de seu pai, ele foi para o deserto e foi tentado pelo diabo. 4 anos após seu batismo, ele foi sacrificado por nós. Mas há outro, melhor do que este. Cerca de 4 dias antes de sua crucificação, Jesus Cristo cavalgou e triunfou pelas ruas de Jerusalém. Ele foi, assim, abertamente separado como sendo distinto da humanidade. Ele, montado num jumento, subiu ao templo para que todos os vissem como o Cordeiro de Judá, escolhido por Deus e ordenado desde a função do mundo. E porque é ainda mais notável, durante aqueles 4 dias, você verá, se consultar os evangelistas, à vontade, que tanto do que ele fez e disse está registrado, quanto de toda a sua vida. Durante aqueles 4 dias, ele repreendeu a figueira e imediatamente ela secou. Foi então que ele expulsou os compradores e vendedores do templo. Foi então que ele repreendeu os sacerdotes e anciões, contando-lhes a semelhança dos filhos, um dos quais disse que iria e não foi, e o outro que disse que não iria, foi. Foi então que ele narrou as parábolas dos lavradores, que mataram aqueles que lhes foram enviados. Depois, ele contou a parábola do casamento do filho do rei. Em seguida, vem a parábola do homem que foi à festa sem usar veste nupcial, e também a parábola das 10 virgens, 5 das quais eram muito sábias e 5 das quais eram tolos. Então vem o capítulo de denúncia muito marcantes contra os fariseus. Ai de vocês, fariseus cegos, limpam primeiro o que está dentro do copo e do prato. E então vem também aquele longo capítulo de profecia sobre o que aconteceria no cerco de Jerusalém e um relato de dissolução do mundo. Aprender a parábola da figueira, quando os seus ramos já se tornarem tenros e brotam folhas, sabeis que o verão está próximo. Mas não vos incomodarei dizendo aqui que, ao mesmo tempo, ele lhes deu aquela esplêndida descrição do dia do julgamento, quando as ovelhas serão separadas dos bodes. De fato, as declarações mais esplêndidas de Jesus foram registradas como tendo ocorrido nesses 4 dias. Assim como o cordeiro, separado de seus companheiros, baliu mais do que nunca durante os 4 dias, Jesus, durante esses 4 dias, falou mais. E se você quiser encontrar uma declaração escolhida de Jesus, consulte o relato do ministério dos últimos 4 dias para encontrá-la. Lá você encontrará aquele capítulo, não se turbe o vosso coração. Lá também, sua grande oração, Pai, eu quero. E assim por diante.
As maiores coisas que ele fez nos últimos 4 dias, quando estava separado. E há mais uma coisa para a qual peço a sua atenção especial, e durante aqueles 4 dias, eu lhe disse que o cordeiro estava sujeito aos mais rigorosos escrutínio. Assim também, durante aqueles 4 dias, é singular relatar que Jesus Cristo foi examinado por todas as classes de pessoas. Foi durante aqueles 4 dias que o doutor da lei lhe perguntou qual era o maior mandamento, e ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Foi então que os herodianos vieram e interrogaram sobre o dinheiro do tributo. Foi então que os fariseus o tentaram. Foi então também que os saduceus o testaram sobre o assunto da ressurreição. Ele foi julgado por todas as classes e graus herodianas, por todas as classes iguais: herodianos, fariseus, saduceus, doutores da lei e povo comum. Foi durante esses 4 dias que ele foi examinado. Mas como ele se apresentou? Um cordeiro imaculado. Nunca homem algum falou como este homem. Seus inimigos não encontraram ninguém que pudesse sequer dar falsos testemunhos contra ele. Mesmo que tivessem concordado entre si, e Pilatos declarou: não encontro nele culpa alguma. Ele não seria apto para o cordeiro pascal, se uma única mancha tivesse sido descoberta. Mas não encontramos nele culpa alguma. Foi a declaração do grande magistrado, que assim declarou que o cordeiro poderia ser comido na Páscoa de Deus, e o símbolo e o meio da libertação do povo de Deus. Ó amados, vocês só precisam estudar as Escrituras para descobrir coisas maravilhosas nelas. Basta pesquisar profundamente e ficarão maravilhados com sua riqueza. Vocês descobrirão que a palavra de Deus é uma palavra muito preciosa. Quanto mais vocês viverem por ela e a estudarem, mais ela será apreciada em suas mentes. Mas a próxima coisa que devemos observar é o local onde este cordeiro deveria ser morto, o que peculiarmente demonstra que deve ser Jesus Cristo. A primeira Páscoa foi celebrada no Egito, a segunda Páscoa foi celebrada no deserto, mas não lemos que mais do que essas 2 Páscoas foram celebradas até que os israelitas chegaram a Canaã. E então, se fosse consultar uma passagem em Deuteronômio capítulo 16, verá que Deus não mais permitiu que eles matassem o cordeiro em suas próprias casas, mas designou um local para sua celebração, o deserto. Eles trouxeram sua oferta ao tabernáculo, onde os cordeiros eram abatidos. Mas em seu primeiro encontro no Egito, é claro que eles não tinham um local especial para que levasse o cordeiro para ser sacrificado. Em seguida, lemos no capítulo 16 de Deuteronômio, versículo 3. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá, mas no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Era em Jerusalém que os homens deveriam adorar, pois a salvação vinha dos judeus. Ali estava o palácio de Deus. Ali fumegava o seu altar, e somente ali o cordeiro pascal poderia ser morto. Assim foi nosso bendito Senhor levado a Jerusalém. A multidão enfurecida o arrastou pela cidade, e em Jerusalém nosso cordeiro foi sacrificado por nós. Foi no local exato onde Deus havia ordenado que fosse. Se aquela multidão que se reuniu ao seu redor em Nazaré tivesse capaz de empurrá-lo morro abaixo, então Cristo não poderia ter morrido em Jerusalém. Mas como ele disse, um profeta não pode perecer fora de Jerusalém. Também era verdade que o rei de todos os profetas não poderia agir de outra forma. As profecias a seu respeito não teriam se cumprido. Imolarás o cordeiro no lugar que o Senhor teu Deus designar. Ele foi sacrificado no mesmo lugar. Assim, novamente você tem uma prova incidental de que Jesus Cristo foi o cordeiro pascal para o seu povo.
O próximo ponto é a maneira de sua morte. Creio que a maneira como o cordeiro seria oferecido expõe de forma tão peculiar a crucificação de Cristo, que nenhum outro tipo de morte poderia, de forma alguma, responder a todos os detalhes aqui expostos. Primeiro, o cordeiro deveria ser abatido e seu sangue recolhido em uma bacia. Normalmente, o sangue era recolhido em uma bacia de ouro. Então, assim que era retirado, o sacerdote, em pé junto ao altar onde a gordura queimava, jogava o sangue no fogo e o lançava aos pés do altar. Você pode imaginar a cena? 10.000 cordeiros sacrificados e o sangue derramado em um rio de púrpura. Em seguida, o cordeiro deveria ser assado, mas não deveria ter um osso de seu corpo quebrado. Agora, eu digo, não há nada além da crucificação que a pessoa responde a todas essas três coisas. A crucificação tem em si o derramamento de sangue, e as mãos e os pés eram perfurados. Contém a ideia de assar, pois assar significa um longo tormento, e assim como o cordeiro esteve por muito tempo diante do fogo, Cristo, na crucificação, esteve por muito tempo exposto ao sol escaldante e a todas as outras dores que a crucificação engendra. Além disso, nenhum osso foi quebrado, o que não poderia ter sido o caso com qualquer outra punição. Suponhamos que tivesse sido possível condenar Cristo à morte de uma outra forma. Às vezes, os romanos condenavam criminosos à morte por decapitação, mas com tal morte, o próximo é quebrado. Muitos mártires foram mortos por terem uma espada traspassada, mas, embora essa fosse uma morte sangrenta e não necessariamente um osso quebrado, o tormento não teria sido logo suficiente para ser retratado pela assadura. Assim, aceite qualquer punição que desejar. Considere o enforcamento, que às vezes os romanos praticavam na forma de estrangulamento. Esse modo de punição não envolve derramamento de sangue e, consequentemente, os requisitos não teriam sido atendidos. E eu realmente creio que qualquer judeu inteligente, ao ler este relato da Páscoa e depois observar a crucificação, deve ficar impressionado com o fato de que a pena e a morte na cruz pela qual Cristo sofreu devem ter incluído todas essas três coisas. Houve derramamento de sangue, o sofrimento prolongado e contínuo, a torrefação de tortura. Então, somado a isso singularmente, pela providência de Deus, nenhum osso foi quebrado, mas o corpo foi retirado intacto da cruz. Alguns podem dizer que a queima poderia ter resolvido o problema, mas não teria havido derramamento de sangue, e os ossos teriam sido virtualmente quebrados no fogo. Além disso, o corpo não teria sido preservado inteiro. A crucificação foi a única morte que poderia atender a todos esses três requisitos. E minha fé recebe grande força do fato que vejo meu Salvador não apenas como o cumprimento do tipo, mas um único. Meu coração se alegra ao olhar para aquele a quem trapacei e a ver o seu sangue como o sangue do Cordeiro, espalhado na minha verga e no meu batente, e ver os seus ossos intactos e crer que nenhum osso de seu corpo espiritual será quebrado no futuro, e regozijar-me também ao vê-lo assado no fogo, porque assim vejo que ele satisfez a Deus por aquela torrefação que eu deveria ter sofrido no tormento do inferno para todo o sempre. Cristão, eu gostaria de ter palavras para descrever em linguagem melhor, mas como está, apresento-te os pensamentos não dirigidos, que poderás levar para casa e viver durante a semana, pois descobrirás que este Cordeiro Pascal é uma festa de honra em honra, bem como uma ceia, e poderás alimentar-te dele continuamente, até chegares ao monte de Deus, onde o verás como ele é, e o adorarás no Cordeiro no meio dele. E agora, para concluir, deixe-me perguntar: vocês esperam ser salvos, meus amigos? Alguém pode dizer: bem, eu mal sei, espero ser salvo,
mas não sei como. Sabe, você imagina que estou contando uma ficção quando digo que as pessoas esperam ser salvas pelas obras, mas não é bem assim. É a realidade. Viajando pelo país, encontro todo tipo de gente, mas com mais frequência pessoas hipócritas. Quantas vezes encontro um homem que se considera bastante piedoso por frequentar a igreja uma vez ao domingo e que se considera bastante justo por pertencer à elite, como um clérigo me disse outro dia. Sou um clérigo rígido. Fico feliz com isso, eu disse a ele. Por que então você é um calvinista, se você segue os artigos? Ele respondeu. Não sei sobre os artigos. Eu me identifico mais com a rúbrica. E então eu pensei que ele era mais um formalista do que um cristão. Há muitas pessoas assim no mundo. Outro diz: acredito que serei salvo. Não devo nada a ninguém. Nunca fui falido. Pago a todos 20 shillings por libra. Nunca me embriago. E se eu fizer mal a alguém em algum momento, tento compensar dando 1 libra por ano para tal e tal sociedade. Sou tão religioso quanto a maioria das pessoas e acredito que serei salvo. Isso não vai funcionar. É como se algum velho judeu tivesse dito: não queremos sangue na verga da porta, temos uma verga de mogno. Não queremos sangue na ombreira da porta, temos uma ombreira de mogno. Ah, seja lá o que for, o anjo o teria ferido se não houvesse sangue. Você pode ser tão justo quanto quiser. Se não tiver o sangue aspergido, toda a bondade de suas ombreiras e vergas de nada servirá. Sim, diz o outro. Não estou confiando exatamente nisto. Acredito que é meu dever ser o melhor que posso, mas acho que a misericórdia de Jesus Cristo compensará o resto. Tento ser tão justo quanto as circunstâncias permitem, e creio que, quaisquer que sejam as deficiências, Cristo as suprirás. É como se um judeu tivesse dito: filho, traga-me o sangue. E então, quando este foi trazido, ele tivesse dito: traga-me uma jarra de água. E então ele a tivesse pegado, misturado e aspergido a ombreira da porta com ela. Ora, o anjo o teria ferido tanto quanto qualquer outra pessoa, pois é sangue, 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 sangue que salva. Não é sangue misturado com a água das nossas más obras, é sangue, 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 sangue e nada mais. E o único caminho para a salvação é pelo sangue, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Tenham sangue precioso aspergido sobre vocês, meus ouvintes. Confie no sangue precioso, que a sua única esperança esteja na salvação selada com uma expiação de sangue precioso, e vocês serão salvos. Mas não tendo sangue, ou tendo sangue misturado com qualquer outra coisa, você está condenado como se estivesse vivo, pois o anjo o matará, por mais bom e justo que seja. Vai para casa então e pense nisso. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós.